It's time! Começou a aula! E vamos embora. Daqui a pouco o pessoal desliga o ar-condicionado aqui. Eu só sei quando deu 9h30 quando desliga o ar-condicionado. Pá! Aí, de repente, maior silêncio, vejo vultos, seres de outros planos espirituais andando por aqui, porque já deu. Aí eu já sei que tem que parar. Um convite para você se retirar, né? Sempre assim, meia hora antes. Exatamente. É um absurdo, um absurdo. Mas isso sempre foi, né? Aqui sempre foi assim. Dava 30 minutos antes, os malucos já iam desligando todo o ar-condicionado. Plá, plá, plá. Falei, cara, as aulas terminam às 10, eu sou obrigado a ficar. É absurdo isso, cara. Mas é para poder adiantar, porque o maluco quer ir embora, enfim. Aí virou uma tradição. Já é feito já há décadas, agora eu não vou mudar mesmo essa rotina. A semana passada o maluco chegou a desligar a luz aqui, porque ele não me viu aqui, gordo, enorme, no canto aqui, tava de vermelho. O maluco não me. Professor, desculpa, não vi o senhor aí. Eu falei, caraca, sério? Maluco? Um cego me viria aqui. Enfim, continuando, depois desse momento de reclamação, desse momento de van com vocês. Lembrando que, novamente, que dá para gravar, né? Que aí depois, quando você for ver o vídeo, já vai lembrar. A gente vai parar no slide 69, tá? São só 177 slides para nossa provinha, só vão estudar 63. E aí, 69. E aí o restante é para A2, viu? Vai ficar bem fácil. Ou seja, vocês têm que fazer o máximo para gabaritar A1. Porque se vocês não gabaritarem A1, vai dar merda. Porque são mais de 100 slides que faltam para eu passar para A2. Mas o conteúdo da 2 não vai cair na área da um, né, professor? Não, não, Mas não. da 3, né? Relaxa, vai cair não. Na optativa não. Na optativa vai, na A3 vai. Na 3 É isso? são todas as 177 páginas estudadas na cabeça. Showzinho, molezinha, assunto é curto, né? Você já deve ter percebido que o assunto é bem, bem curtinho. Continuando. Então vamos lá. Só relembrando rapidinho, a gente falou sobre processos. Tá? Na semana passada, tinha um tempinho, aí eu consegui dar uma passada rápida na parte de processos, mas vai que, né, alguma alma perdida não viu o vídeo ou então não participou da aula, vai depois gerar dúvidas nos slides subsequentes, tá? Então vamos lá. Processo isovolumétrico, são 3 processos, tá? 3 processos que vão gerar o que a gente considera como ciclos e, consequentemente, esses ciclos vão gerar o que a gente chama de máquinas térmicas, que são muito utilizados, obviamente, na área da engenharia mecânica. Só que aqui é o princípio básico, aqui é sabe aquela coisa assim, bem, bem basicona mesmo, tá? Nada muito pesado para 2 tempos de aula, tá? Se fosse 4 tempos de aula, aí a gente caía um pouquinho de integral, derivada, cairia em outras constantes matemáticas na área da termodinâmica, de fluido, de transferência de calor, enfim. Mas não é o caso. Então, relaxa. Podia ser pior. Então, nós temos o processo aqui, que é o primeiro processo que eu vou apresentar para vocês, que foi apresentado na semana passada, é o processo isovolumétrico. Isovolumétrico é um processo onde o volume é constante. Quando o volume é constante, a quantidade de calor, que é dada pela equação mc ΔT, tá? Esse C aqui é o calor específico a volume constante. Se eu apresentar um gráfico desse tipo na prova, por exemplo, tá? E vocês identificarem essa setinha aqui, ó, saindo de uma temperatura X qualquer para uma outra temperatura, outra linha, né? Porque essa aqui é uma linha termodinâmica, ó, linha de temperatura constante. Essa linha é uma isoterma, tá? Isoterma, isoterma, tá? Cada linha dessa representa uma temperatura em particular, em específico. Quando eu tenho uma variação, ou seja, eu saio de uma temperatura T1 para uma temperatura T2 e o volume permanece constante, eu estou no processo isovolumétrico. Sendo esse processo isovolumétrico, bebê, eu tenho que a quantidade de calor é mc ΔT. Vocês vão perceber que
as quantidades de calor, a quantidade de calor, né, nesse caso não é calor latente, tá? É calor transferido. A gente vai ver calor latente, calor transferido, equilíbrio térmico, quando a gente for estudar a parte de calorimetria. Mas essa partezinha aqui, ó, a única coisa que muda nesse C, tá? Se o processo tem volume constante é V, se tem pressão constante é P, no lugar do V que é P. Então, para isobárico, aí eu tenho CP. Para isovolumétrico, eu tenho CV. Tá? E aí, esse CP e esse CV, juntando com a equação de Clapeyron e a equação de primeira lei da termodinâmica, tá? Você consegue, por exemplo, encontrar valores específicos de quantidade de calor. Tá? Aqui é um exemplo usando a primeira lei da termodinâmica. Se eu não tenho variação de volume, eu obrigatoriamente não tenho trabalho. Não tem como ter trabalho quando não tem variação de volume, tá, gente? Não tem variação de volume, logo eu não tenho trabalho. Se eu não tenho trabalho, então no processo isovolumétrico, o trabalho vai embora, tá? E eu tenho que a quantidade de calor é igual à energia interna, ou seja, toda a quantidade de calor que entra no sistema é transformada em energia interna, tá? É mantida internamente. Deixa eu ver o que mais. Basicamente é isso. Vamos para o próximo slide. Opa, caramba, peraí. Ok. Será que eu consigo? Eu queria compartilhar esse slide para vocês, mas está tão. Deixa eu ver. Desabilitar, anotações, ocultar, né? Utilizar videoclipe, para videoclipe. Não. Não, infelizmente não tem. Isobárico, eu tinha falado com vocês no anterior, lembra? A única coisa que muda aqui no isobárico é esse pezinho. Lá era CV, agora aqui é CP. Só que para a primeira lei da termodinâmica, a coisa já muda. Na anterior, você via que o trabalho aqui, ó, na anterior, peraí, jossa. O trabalho aqui no anterior, ele era zero, porque já que o volume é constante, o trabalho é o quê? Pressão vezes a variação do volume, tá? Só que nesse caso, como o volume não variou, logo eu tenho um valor de trabalho igual a zero. Já aqui não. Aqui a minha pressão é constante, mas o meu volume está variando. Então, se está variando o volume BB, eu tenho trabalho, tá? E como eu tenho também variação de temperatura, ó, note que ele vou de A para B. Ó, cada linha dessa daqui, ó, lembra? É uma temperatura constante, um processo isotérmico, é uma isoterma, tá? Então eu venho dessa linha de temperatura para essa linha de temperatura. Gente, é aleatório, tá? Podia ser logo a seguinte, podia ser a de trás, tá? Isso aqui só escolheu duas linhas A e B, tá bom? De duas isotermas A e B. E aí o que que eu tenho? A área dessa figura aqui de baixo, ó, é o trabalho, tá? Ó, esse é um macetezinho para prova, ó, parte teórica. A área da figura, tá? Essa figura aqui é trabalho, tá? Continuando. Então, se eu tenho trabalho, logo a primeira lei termodinâmica se mantém. A quantidade de calor é igual ao trabalho mais energia interna. Visto que a quantidade de calor aqui, ó, para essa situação, ela só vai existir nessa condição geral é quando a pressão for constante. Tá? E aqui é a fórmula geral do trabalho, só para vocês lembrarem aí, porque a gente já falou, bateu nisso várias vezes. Processo isotérmico. Continua tendo trabalho, tio Everton? Claro, rapaz. Você continua tendo trabalho. Lembra, trabalho é a área abaixo da curva. Então aqui tem tipo quase um trapézio, tá? Onde eu tenho uma isoterma, ó, temperatura constante aqui, ó, do ponto 1 ao ponto 2 continua sendo o mesmo valor de temperatura. Contudo, todavia, entretanto, bebê, eu tenho uma variação de volume. Tem variação de volume? Tem. Se tem variação de volume, eu tenho trabalho? Tem. Show de bola. Então, olha o que aconteceu. Então, a quantidade de calor aqui, se a temperatura, a energia interna, perdão, se a energia interna aqui vai ser zero, porque a variação da temperatura é zero. Logo, claro, né? A temperatura no ponto 1 e a temperatura no ponto 2 é a mesma. Sei lá, 100 graus.
Então, 100 menos 100 vai dar quanto? Zero. Se eu tenho temperatura zero, logo a minha energia interna é zero. Lembre-se que a energia interna, tanto para um gás monoatômico, tanto para um gás diatômico, ou para um gás qualquer, ela está sempre diretamente relacionada à variação da temperatura. Então, se eu não tenho, se a variação da minha temperatura é nula, logo na primeira lei da termodinâmica, o que acontece, bebê? Ó, o delta U ou delta V, tá? Depende muito do autor, tá? Ele soma, ele é zero, ou seja, a quantidade de calor é totalmente transformada em trabalho, que seria uma máquina térmica maravilhosa, mas não, infelizmente não existe isso, tá? Aí aqui eu tenho uma força aplicada num pistão, tá? Para quem não conhece pistão, isso aqui é um êmbolo, tá? E aqui pode ser um pistão, pode ser uma seringa, né? Seringa também é mais fácil de interpretar. E aqui eu estou aplicando uma força, estou alterando o volume, tá? E estou gerando energia térmica aqui dentro, quantidade de calor aqui dentro. Contudo, eu não terei a temperatura, tá? Então, toda energia que foi lançada aqui, ó, pelo sistema, sobre o sistema, tá? Ela está se transformando em calor sem alteração, sem a variação de temperatura, uma energia térmica sem alteração de temperatura, tá? Aqui, o trabalho está sendo feito sobre o sistema. Quando isso acontece, o trabalho é negativo, tá? Eu escolhi mal esse desenho, era para ser o contrário. Essa setinha era para estar saindo. Quando o sistema gera trabalho para fora, né? Aí o trabalho é positivo. Aqui eu dei mole, tá? Mas serve como um exemplo geral. De qualquer forma, o volume vai variar. É que como aqui eu botei positivo o trabalho, que na verdade não é positivo. A trabalho aqui também tem que ser negativo. Deixa eu botar negativo aqui logo, só para poder melhorar. Ah, professor, por que é negativo? Porque a gente vai aprender daqui a pouco, mais para frente, tá? Que quando essa setinha aqui, ó, ela começa a andar no sentido anti-horário, tá? Eu tenho trabalho negativo. Note, o volume inicial tem o volume final e o volume inicial, né? Ó, o inicial aqui, ó, é o V2. O final é o V1. Perdão, falei besteira. O V1, o V1 é o inicial, o V2 é o final. Note que o V1 é maior que o V2. Tá? Ó, aqui é zero, tá vendo? Ó, zero, vem V2 para depois ver V1. Se eu diminuir um valor maior, perdão, se eu diminuir o valor final, que é o V2, ó, note que a setinha está vindo aqui para cá, tá? Pegar o V2, que é um valor pequenininho, e diminuir por um valor grandão, tá? Vou ter um valor negativo, ou seja, vou ter um trabalho negativo, vou ter uma variação de volume negativa. E se o trabalho é a pressão vezes a variação de volume, e a variação de volume é negativa, logo o trabalho é negativo. Aí, aí eu ajusto o desenhozinho aqui, tá? Show de bola. Desculpa aí pela tosse. Vai ficar gravado para sempre aqui no YouTube. No YouTube, porque eu vou deixar no YouTube. Processo adiabático, bebê. Adiabático. Como funciona o processo adiabático? Eu estou sensual hoje, falei de 69. Enfim, continuando. Se isso não chamar a atenção de vocês, essas brincadeiras não chamarem a atenção de vocês, nada mais chama. Continuando. Então, aqui, ó, processo adiabático, transformação sem troca de calor. Como isso acontece, tio Everton? Vamos ver aqui, vamos ver. Eu tenho aqui trabalho, show de bola. Só que acontece aqui, vai acontecer o seguinte, tá? Eu estou indo de uma temperatura T1 para uma temperatura T2, tá bom? Aí você vai perguntar, professor, mas por que que, por que que não houve troca de calor? Um exemplo prático aqui poderia ser a garrafa térmica. No caso do êmbolo, tá? Ele foi muito rápido. Quando você faz uma variação de volume muito rápida, tá? Você não consegue trocar calor com o meio. Se você não troca calor com o meio, quando você faz um processo muito rápido, você não tem variação de temperatura, tá?
variação de temperatura não, besteira, falei besteira. Então, se você não tem variação, troca térmica. Se você não tem troca térmica, tá? Então, naturalmente você não tem energia interna. Então, ó, o processo ocorre tão rapidamente que o sistema não troca calor com o exterior. Mas a própria garrafa térmica, que é um sistema fechado, por exemplo, ela depois que você fecha, né, fechou a garrafa térmica, você pode dizer ali que o sistema é adiabático, tá? Você pode até ter variação de volume por causa da pressão interna que aumenta por causa do calor, né? Você tem a pressão interna aumentando, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que garrafa térmica. Acho que a garrafa térmica seria uma explicação razoável. Deixa eu ver um outro exemplo melhor para poder entender aqui, para ficar mais bonitinho. Que eu não tenho troca térmica, que não tem troca de calor. O processo é rápido, não tem troca de calor, não tem troca de calor, quantidade de calor é igual a zero. Deixa eu ver, variação de temperatura, trabalho. Eu acho que esse exemplo pode ser usado. Acho não, esse pode ser usado. Se vocês tiverem uma bola de encher, uma bola de inflar, tá? Uma bola de aniversário, e aí o que acontece? Quando você variar o volume dela, ou seja, quando você pegar o biquinho dela, vai aquele barulho inchado, eu não sei fazer com a boca, enfim. A gente sabe fazer com papelzinho com plástico. Aí faz aquele barulhinho chato, fino. Se você aproximar aquilo no rosto, numa superfície sensível do rosto, tá? Você vai ver que fica gelado. Aí você fala assim, meu Deus, tá gelado, isso aqui é bruxaria, isso daqui. Porque assim, a temperatura interna continua a mesma, a externa também. Por que gelou? Porque o processo foi tão rápido, tá? Que eu tive uma variação na minha energia interna e a variação da minha energia interna é negativa. Logo, eu vou ter vai esfriar. Você vai sentir frio. E o barulhinho, quando o volume da bola diminui, vai diminuindo, né? Aquilo ali é trabalho, tá? Então, nesse caso aqui, o trabalho é igual a menos a energia interna. E essa energia interna, tem valor negativo. Ela tem valor negativo por quê? Porque a temperatura, a variação de temperatura, afinal, é menor que a inicial. Ou seja, você fica frio. Então, vários processos termodinâmicos acontecem assim. Quando você pega um orifício, um tubo muito fino e tenta forçar o ar ali, forçar o ar passar ali naquele tubo, tá? Você aplicar uma força muito grande sobre aquele tubo, tá? Você vai ver que do outro lado ele vai ficar mais gelado, tá? Exatamente por causa dessa troca, da variação da energia interna dentro do sistema, tá? Eu acho que é um exemplo prático interessante. Quer ver um outro exemplo? Quem já teve a infelicidade, eu não tive não, graças a Deus, de botijão de gás, o pico do botijão de gás dá defeito, ele chega a congelar na borda. Congela mesmo, de gelar, de congelar na borda. Aí você para, pô, o que está variando? Pô, o volume lá dentro está variando, porque né, o gás está saindo, logo o volume de gás, né, de material que está sendo utilizado, está variando. É, a temperatura que estava lá interna e a externa, elas estão em equilíbrio. Então, o que está acontecendo para congelar? Ah, tá. Significa que o trabalho que está sendo exercido ali é negativo, porque não houve troca de calor, porque o processo está sendo muito rápido. O processo é rápido demais, aí você tem energia interna negativa. Tá? E aí, essa energia interna negativa, lembrando que a energia interna está diretamente ligada ao quê? À temperatura. Se eu tenho uma energia interna negativa, é porque a variação da temperatura é negativa. Ou seja, a temperatura final é menor do que a inicial. Se ela é menor, logo, quanto menor a temperatura, mais frio você tem, mais frio fica. Então, quando o botijão. Tenta em casa, é uma dica. Tô brincando, hein? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas se quiser tentar me mandar uma foto para mim, não manda não, porque provavelmente você não vai conseguir tirar uma foto, porque você vai estar sem braço. Bom, enfim.
Continuando. Vamos para o próximo. Processos cíclicos, tá? Nesses processos cíclicos aqui, agora a gente vai entender um pouquinho da parte termodinâmica relacionada a máquinas, tá? A gente começa a entender como as máquinas térmicas começam a trabalhar. Então, o que é um processo cíclico? Um processo cíclico, ele é um desenhozinho onde eu gero, posso ter ou não trabalho, mas na maioria das vezes eu tenho trabalho. Você pode usar, aqui o gráfico é pressão por volume, mas às vezes você pode ter um gráfico de temperatura por volume, enfim. A gente vai analisar isso com mais calma. Mas a pressão por volume é exatamente para poder entender o que acontece na parte do gráfico, tá? Aqui, ó, o trabalho, como ele é horário, sentido horário, tá? O processo cíclico ocorre em sentido horário. Isso quer dizer para mim que o meu trabalho é positivo. Se for anti-horário, o trabalho é negativo, tá? Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Aqui eu não expliquei ainda, mas eu vou explicar depois com calma. Não vou pular, não. Nas próximas estão explicando. Mas olha só, do 3 para o 4 eu tenho volume constante, tá? Se eu tenho volume constante aqui, ó, volume constante, eu vou ter variações de temperatura, aqui é uma isoterma, que é outra isoterma. Aqui eu tenho volume constante, tá? Mas eu tenho variação de temperatura. A minha pergunta é, eu tenho quantidade de calor? Eu tenho trabalho? Eu tenho energia interna? Você vai me dizer isso. E aí, como ficaria dentro daquelas outras. Como ficariam as equações, né, da primeira lei da termodinâmica? Seria Q é igual a menos trabalho? Seria, ou Q igual a trabalho? Seria trabalho igual a menos delta U? Seria Q igual a trabalho mais delta U? Né? O que aconteceria? Eu expliquei passo a passo cada um deles. Tá? Então, para cada, por exemplo, de 3 para 4, acontece uma daquelas referências. Da 4 para 1, uma outra. Da 1 para 2, outra. Da 2 para 3, a mesma. Pode ser que da 2 para 3 e da 1 para 4 você tenha os mesmos valores numéricos, tá? Você vai ter os mesmos valores numéricos. Mas pode ser... Oi, pode falar. Abre o áudio. Falei, pode falar. Não? Então tá. Bom, o ciclo fechado, tá? Eu tenho o trabalho maior que zero dentro do ciclo a quantidade de calor é maior que zero, tá? O sentido do ciclo do diagrama horário, o sistema recebe calor e entrega trabalho. Recebe calor e entrega trabalho. A gente vai ver isso com mais calmas à frente. Então, ó, segundo o princípio da termodinâmica, que fala sobre a questão dos ciclos, pode ser enunciado da seguinte forma: é possível construir uma máquina térmica operando em ciclos. É possível, cujo único efeito seja retirar calor da fonte, de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Aí temos as máquinas térmicas transformando isso em trabalho em ciclos. É o famoso ciclo de Carnot, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas a gente vai ver também que é impossível, porque a gente não pode ter um rendimento igual a 100%. Não existe rendimento igual a 100%. Então, o ciclo de Carnot ele é apenas uma referência matemática, uma alusão ao que as máquinas térmicas reais. Tá? O sistema diesel, sistema de 4 tempos, sistema de 2 tempos, tá? E assim por diante. Eu vou botar aqui no... Deixa eu só abrir aqui o coisa do YouTube. Cara, sempre abre no YouTube. Calma, calma, calma. Eu sei que vocês são ansiosos pra caramba. Deixa eu só passar esse comercial e eu já boto para vocês. Peraí. Caraca, 2 comerciais. Tarará, tarará. Pronto, para aqui. Isso aqui foi basicamente o que a gente viu na semana passada, tá? Eu parei em um determinado ponto. Ah, vocês não estão vendo. Retardado, Everton. Você tem que compartilhar, Everton. Se eu compartilhar, os colegas não vão ver.
Sempre tem probleminha? Você é pichuluco? É, pichuluco? Só pode ser pichuluco. E aí, estão vendo? Agora eu vou saber. Bom, ninguém respondeu, então tá todo mundo vendo. Sim. Obrigado. Ah, cadê? Habilitação, compartilhar som. Agora eu tô esperto, preenchi aí. O colega me ensinou. Eu vou tentar abrir o vídeo aqui, deixa eu ver se ele abre. Vocês conseguem ver ele na totalidade? Ou só uma parte dele? Totalidade. Show. Na semana passada não tava, não sei por quê. Deixa eu parar só um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Nessa parte aqui. Que ele vai falar sobre máquina térmica. Agora, peraí. Note que aqui eu tenho um gráfico aqui atrás que ele desenhou, que é um gráfico um pouco mais simples, tá? Daquele outro, que aquele outro ele tem mais informações, por isso que eu não aprofundei lá primeiro. Porque primeiro vocês têm que pegar esse tipo de gráfico aqui. Isso. Sua conexão, a internet está instável. Vocês estão me ouvindo, né? Porque a internet semana passada, lembra? Que a internet ficou caindo e voltando o tempo todo. Sim, estamos ouvindo sim, professor. Peraí. Mas eu acho que se o senhor colocar isso aí em full screen, vai consumir muita banda e vai piorar. Melhor, né? Melhor diminuir, verdade, verdade. Senão vai dar blay, vai dar ruim. Ó. Full screen. Aluno bilíngue é outra coisa. Ai, nojo. Continuando, deixa eu compartilhar aqui. Não vou compartilhar. Então vamos lá. Aí aqui o professor Boaro ele vai explicar um pouquinho o efeito de máquina térmica, tá? Que a gente viu mais ou menos na semana passada. Aqui ele está mostrando um motor térmico, onde você tem uma fonte quente que entra calor dentro do motor. E aí nesse motor você tem uma geração de trabalho e parte do que é utilizado é jogado fora, tá? Não é utilizado. Por isso que a gente diz que a segunda lei da termodinâmica, que fala que é possível construir uma máquina térmica usando todo o trabalho, transformando todo o trabalho em calor, não é uma verdade absoluta, não é possível, tá? Você sempre tem perda. E aí ele vai utilizar esse gráficozinho aqui de pressão por volume, desse ciclo fechado, tá? E para mostrar algumas coisinhas para gente. Vou deixar rodar aqui, mas vou parar em alguns momentos para poder ratificar aqui o que ele está falando. Uma quantidade grande de calor faz com que o pistão movimente, que ele desça, que ele movimente, e a fonte fria é o ar. Vocês estão ouvindo? Sim. Show, tá. Tá? Essa parte dessa energia é liberada para o ar. O sistema de radiador dele, por exemplo. Tá bom? Que vai liberar isso para o ar depois. Entendeu? E aí parte da energia você pega na forma de trabalho. É assim que funciona. Galera, representando por um diagrama PV essa transformação, lembre-se que isso é uma transformação cíclica, tá? Ele sai de um estado inicial e volta a esse estado inicial depois de dar um ciclo, tá? Eu desenhei aqui uma coisa qualquer, né? Eu fiz duas transformações isovolumétricas e duas isobáricas, mas isso é uma transformação cíclica qualquer, tá bom? Isovolumétrica porque, ó, note que aqui, ó, o volume não está mudando. E quando ele sai desse ponto para esse ponto aqui, ó, note que o volume vai ser sempre o mesmo. Então, por isso que eu estou chamando de isovolumétrica. Ou seja, significa que nesse ponto aqui, ó, não tem trabalho. Aqui eu tenho um trabalho positivo e aí eu tenho um trabalho que pode vir a anular com outro. Isso não necessariamente é uma verdade. É porque tem várias outras variações e o gráfico nem sempre fica assim bonitinho, tá? Sai de um estado inicial, o estado A, por exemplo, inicial, passa por um estado B, por um estado C, por um estado D, e depois volta ao A, ou quantos pontos você tiver ali, sem problema nenhum, tá bom? Passa por eles. Uma coisa importante que os alunos costumam esquecer, meus queridos, é que numa transformação cíclica, a variação de energia interna é zero. Por quê, Boaro? Porque na transformação cíclica ele sai de um ponto A, vai e volta ao ponto A. Tá vendo? Ele vai e volta. Então, se ele vai e volta, não há variação. Não há variação da energia interna, porque o estado inicial e o estado final são iguais, entendeu?
Bom, lembrando que aí, o calor total trocado é igual a... O calor total trocado é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Se a variação de energia interna é zero, né? Era assim que eu escrevi a expressão para vocês, não era? Ó, delta U mais o trabalho. Ficou fraquinho, vou escrever de novo. Delta U mais o trabalho. Então, esse cara aqui é zero. Então, todo o calor trocado é igual ao trabalho. Bom, mas quem é o calor trocado? Bora. Trocado, galera, é que ele ganha e que ele cede. Nova dupla de Vênus, creme protetor e lâmina suave. Sua pele merece maciez e proteção. Eu uso. Tchau, tchau, vazamentos com a absorção reforçada de Pampers Super Sec. Eu também uso. Porque às vezes então, uma aula e outra eu não consigo segurar. Vamos lá, continuando. O calor trocado já é essa diferença aqui, ó. Tá coerente com o que eu falei, né? O calor trocado já é essa diferença. Total que ele ganha, menos o que ele perde, é o trabalho realizado. Ah, então no lugar do calor total, eu vou escrever assim, galera, ó. Calor recebido da fonte quente, Isso. menos o calor cedido da fonte fria, é igual ao trabalho realizado, tá bom? Então, ó, o trabalho realizado é a diferença, tá? Aqui, em módulo, tá? Tem alguns materiais que vocês vão encontrar com módulo aqui, ó, só para reforçar o fato de que você está pegando o valor absoluto, tá? Então, o módulo é só para o valor absoluto. Porque às vezes você pode ter realmente um calor negativo, e aí o negativo com o negativo fica positivo, tá? Só por causa disso. Olha só, por exemplo, se um motor térmico pega 1000 joules por segundo de energia da fonte quente, e aí ele joga, sei lá, 700 joules de energia por segundo para a fonte fria. O que sobra? 300 joules de energia dessa diferença por segundo, ele usa para realizar trabalho, entendeu? Essa é a ideia. Nesse exemplo que eu acabei de inventar, seria uma máquina com 30% de aproveitamento, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco para você. Entendeu, meu querido, minha querida? Entendeu como é que funciona isso? Tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para você sobre rendimento dessas máquinas, aí eu vou falar das máquinas frigoríficas. Mas antes, galera, por favor, meu, dá uma força para mim. Dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos. Isso é uma ajuda bastante grande, tá? E é muito bacana, né? Você ajuda as pessoas ajudam você. Tá bom. Eles vão te seguir. Bom, aqui ele vai começar a falar sobre o rendimento, tá? Que é mais ou menos o que vai estar lá nos próximos slides. Deixa eu só ver um negocinho aqui no slide para ver se eu fiz certinho. Isso, tá. Tem rendimento lá. Eu estava só verificando. Ô, meu pai. Espera aí, só um segundinho. É que eu sou um gênio e sumiu a bosta do negócio pra mim. E eu adoro quando acontece isso. Isso é tão bom, isso é tão revigorante. Só um minutinho, gente. Cara, por que não aparece pra mim? Que parada. Peraí, que eu só saí por um segundo. Peraí. Ah, agora foi. Já voltei. Aproveitar de energia para aquilo que ele foi feito, comparado com o total que ele está pegando. Essa é a ideia de rendimento. Por exemplo, motor a gasolina. Qual é o percentual de toda a energia liberada na combustão da gasolina, lá na câmara de combustão, que ele está usando realmente para o movimento do carro? Essa é a ideia de rendimento. Gente, aqui o rendimento tem que ser escrito o seguinte: então o rendimento vai ser igual ao trabalho dividido pelo calor recebido da fonte quente. Ora, não estou falando para você que rendimento é o que ele usou, a parcela que ele usou para aquilo que ele foi feito, do total que ele pegou. Então é sim, o rendimento é o... Vocês entenderam? Aqui, ó, é calor quente. Aqui ele está fazendo uma máquina térmica e não um refrigerador, porque existem os refrigeradores. Nos refrigeradores, isso aqui é diferente, tá? Já não é exatamente isso que você quer. Você, na verdade, tem... e, na verdade, no
gerador a gente não chama de rendimento, a gente chama de eficiência, tá? E os valores são sempre maiores que 1. Já no rendimento, para a máquina térmica, o valor máximo é 1, que é 100%, tá? Aqui no rendimento, você tem o trabalho é o que você gerou, é um pistão lá fazendo o movimento dele dentro do carro, gerando energia suficiente para gerar o eixo e a roda, consequentemente a roda. Mas para isso ele precisou entrar dentro dele o quê? Gasolina, que é esse calor quente, que a gente chama de calor quente. Aquela gasolina, ela explode lá dentro e aquele calor que é gerado lá, tá? Representa o que vai ser gerado depois em trabalho, tá? No giro do pistão e mandado como trabalho. E aí você vai ter o rendimento do carro, tá? O trabalho pelo calor total recebido, entendeu? Rendimento, representamos por essa letra. Galera, por exemplo, agora há pouco eu inventei um exemplo, né? Imagine que uma máquina esteja recebendo, né? Ela está trabalhando por segundo, ela pega 1000 joules de energia da fonte quente por segundo, e aí ela pega desses 1000 joules, 700 joules ela joga fora, só que 300 joules, a diferença, claro, por segundo, ela está usando para aquilo que ela foi feita. Qual que é o rendimento dessa máquina? É 300 em 1000. 300 em 1000, galera, é 30%, 30 sobre 100, entendeu? É assim que você escreve. Nesse meu exemplo seria 300 sobre 1000. 300 joules por segundo em trabalho, de 1000 joules por segundo que ele está pegando da fonte quente. Horas, Boaro, isso dá 0,3. Você está falando 30%? Sim, na forma decimal é 0,3. Mas 0,3 corresponde a 30%. 0,7, 70%. 0,5, 50%. 0,03, 3%. E assim por diante, entendeu? 0,27, 27%. Essa é a ideia. Bom, já entenderam, né? Senão ele vai ficar repetindo isso durante uns 10 minutos. Basicamente, vou ser sincero para vocês, boa parte da... Agora eu ia falar sobre refrigerador. Boa parte do rendimento dos carros não chega nem a 30%, tá? Tira da cabeça que é aquilo que eu expliquei, acho, nas últimas aulas. Se você colocar 100 litros de um combustível, no máximo, na melhor das hipóteses, tipo, carrão, tipo, sabe, nível autódromo, vai chegar a 22%, 25%, ou seja, 25 litros que vai estar usando. Jogou 100, 25 que realmente usou. O restante virou calor, barulho, parte foi jogado para fora, parte foi queimado e virou CO2 e assim por diante, tá? Agora ele vai falar sobre máquinas térmicas. Nesse caso aqui, o refrigerador. Entendeu? De puxar, de tirar calor, entendeu? Então, ó, máquinas. Porque agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma máquina que tire calor de uma coisa que já está mais fria e jogue calor para uma coisa que já está mais quente. Bomba nesse sentido, entendeu? De puxar, de tirar calor, entendeu? Então, ó, refrigerador. Você tem uma fonte fria, por exemplo, o interior da geladeira. Você vai realizar trabalho, você vai fornecer energia, o motorzinho vai realizar trabalho comprimindo um determinado gás lá. E aí o que acontece, galera? Vai pegar calor da fonte fria que já está fria e vai jogar para a fonte quente. Porra, cara, olha que interessante. Então, da fonte fria, nós vamos tirar o calor tirado da fonte fria. Ó, isso aqui é bem interessante para quem trabalha aí na área de refrigeração, de repente tem algum aluno que trabalha, é técnico nessa área. Olha que interessante, né? Eu tenho que gerar trabalho no sistema para poder retirar calor da fonte fria. E o restante é jogado para fora, que é a fonte quente. Então, é o básico para um ar-condicionado, por exemplo. Esse trabalho aqui que está sendo exercido é energia elétrica, né? Trabalho energia elétrica, enfim.
é um trabalho elétrico, que é a diferença de potencial, né? Carga vezes a diferença de potencial. E essa carga vezes a diferença de potencial, ela faz que um sistema externo dentro do motor do ar-condicionado ou do refrigerador, tá? Retire calor frio de lá, jogue para dentro do refrigerador e o calor quente que estava aqui fora é lançado para fora. E aí você tem um sistema de refrigeração, tá? Aí aqui, ó, ele bota aqui bomba de calor. A partir da realização de trabalho de um motor, você vai ter a energia sendo lançada por uma fonte que já está quente. Por conservação de energia, vale a relação. O calor tirado da fonte fria, mais o trabalho realizado sobre esse gás, é lançado para fora. Então, calor da fonte fria mais o trabalho é lançado para fora. Aqui você tem que ficar esperto apenas com o sinal, né? Esse trabalho aqui é um trabalho negativo, porque ele vai comprimir o gás, tá? Esse calor cedido aqui é um calor negativo também, porque ele é cedido para o ambiente. Então, mais vale a relação conservação de energia, né? O calor, de forma absoluta, né? Tudo que você pega daqui, mais o que você fornece aqui, tem que ser o que você jogou lá para fora, entendeu? Vou explicar melhor isso aqui, que eu sei que tem gente que confunde. Como assim, Boaro, tira energia da fonte mais fria e joga para a fonte mais quente? Como assim? Cara, pensa assim. O freezer da sua casa está lá ligado já há vários dias, estabilizado, fechado, ninguém mexeu. Ele está a menos 18 graus Celsius. Menos 18. Aí você pega a água da torneira, você quer congelar, você pega a torneira, põe no potinho e põe lá dentro do freezer. Tá, você pegou a água da torneira que está 20 graus Celsius, beleza? Colocou lá no freezer. Bom, acontece que essa água que você colocou lá, ela vai começar a perder calor pro refrigerador, que para simplificar não tem nada lá dentro e as paredes não tem nada de grossura de gelo, só para não confundir sua cabeça, porque não faz diferença, mas só para você não confundir. Então tá lá. Então, mas o refrigerador está funcionando. Então veja só, essa água vai começar a perder calor para as paredes do refrigerador. E aí o que acontece, galera? Acontece que essa água que você colocou vai ficando cada vez mais gelada. Então as paredes do refrigerador, elas estão pegando energia dessa água e esfriando cada vez mais. Mas acontece que as paredes do refrigerador lá dentro, elas não estão esquentando. Por quê, Boaro? Porque tem um sistema, que é o motor da geladeira, o motor do freezer, o motor do refrigerador, que está funcionando a todo momento para manter a temperatura daquilo lá constante a menos 18, como eu falei para você agora, por exemplo. Então, é assim, ó, a água perde calor e ela vai ficando mais fria. Então, de 20, eu falei, né? Vai para 19, 18, 17, ela está perdendo calor para as paredes. As paredes pegam esse calor e jogam para fora. Por isso que a parte externa da geladeira sempre tem um ar quente. Né? As geladeiras antigas, elas tinham umas gradinhas, né? Vocês já viram? Algumas pessoas colocavam camisetas, né? Ou alguma peça que ele queria que secasse muito rapidamente, ele colocava lá atrás, porque aquele negócio se esquentava, né? Então, hoje em dia, as geladeiras, elas são assim, lá embaixo tem essa parte também que gera esse calor, só que aí essa ventoinha, é muito comum ela jogar o ar por baixo da geladeira, ela suga esse ar quente e joga por baixo da geladeira, né? As geladeiras modernas não tem mais essa ventoinha, essa serpentina lá atrás que esquenta. Então essa é a ideia. Então ela está tirando calor de uma coisa que já está mais fria, cada vez mais fria, e jogando para aquilo que está mais quente. Porque o ar continua a 20 graus Celsius, por exemplo. E ele está pegando, então a água está diminuindo, está jogando para fora. Por isso que a gente usa a expressão nesse formato. Pega calor de uma fonte fria, gasta energia, trabalho, pega calor da fonte fria e joga esse calor para uma fonte quente. Essa é a ideia, é assim que funciona. Entendeu? Muito bem. Galera, aqui nós substituímos o termo, tá? O termo que nós usávamos como rendimento. Lembra que eu falei? Que era rendimento, né? Quando a gente falava sobre a máquina térmica em si, né? E agora, quando a gente começa a trabalhar com refrigerador, a gente chama de eficiência. Rendimento vai até 1%, a eficiência vai de 1 para cima. Tá? Quanto maior o valor da eficiência, maior é a capacidade de refrigerar dessa máquina térmica, que nesse caso é o refrigerador.
tá? Lembrando que agora o trabalho somado com o calor frio gera o calor que sai da geladeira, que é mandado para fora da geladeira. Aqui nós substituímos para eficiência, tá? O termo rendimento nós trocamos por eficiência. E como é que é definida a eficiência de um refrigerador? É definida da seguinte maneira, galera. Você pega o calor da fonte fria, o quanto você pegou de calor da fonte fria, e divide pelo trabalho, tá bom? O calor que você tirou da fonte fria e divide pelo trabalho. Para ser mais rigoroso quanto aos sinais, você põe o módulo aqui. A ideia é essa, entendeu? Entendeu? A ideia é essa. É o quanto, comparativamente, o quanto que ele está pegando aqui, comparado ao total que ele gastou para arrancar essa parcela daqui. Essa é a eficiência. Entendeu? Entendeu? É assim que funciona. Vai ser uma coisa engraçada agora. Veio uma senhorinha e parou ali do lado, a freira, que eu estou gravando aqui na escola hoje, aproveitei que não tem ninguém, então não tem ninguém na escola. Uma freira, uma senhorinha passou, olhou, ficou olhando. Para quem esse cara está falando? Galera, então é o seguinte, vamos fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela, ó. Muito bem, a questão diz... Vamos lá, máquinas térmicas. Um motor de combustão interna. Se é um motor de combustão interna, então a gente está calculando rendimento, não está calculando eficiência. Que é um motor, ele gera calor, ele joga calor, calor na fonte quente, né? Entra a energia interna, parte dessa energia, desse calor da fonte quente, entra no sistema, parte é transformado em trabalho e parte é transformado em calor frio, né? Que seria o escapamento. Bom, então continuando. Um motor de combustão interna, em cada ciclo de operação, absorve 80 kcal de calor da fonte quente e rejeita 60 de calor para a fonte fria. Aí a minha pergunta para vocês é: qual o rendimento dessa máquina? Será que vocês conseguem fazer? Vou dar uns 2 minutinhos. Tentem fazer, por favor. Lembrando que o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E o rendimento é trabalho sobre o calor quente, tá? O rendimento é o trabalho sobre o calor quente. E o trabalho é a diferença entre a fonte fria, a fonte quente menos a fonte fria. E aí, fizeram? Deu quanto? Gente. Não fiz, Everton. Oi? Aqui deu 25%, eu acho. Eu tenho quase certeza que é isso.
assim, ó, um motor de combustão interna, em cada ciclo de operação, absorve 80 quilocalorias de calor da fonte quente e rejeita 60 quilocalorias de calor da fonte fria. O rendimento dessa máquina, peraí, como é que é, Boaro? Galera, ó, tá pegando 80 quilocalorias da fonte quente e tá rejeitando, tá jogando fora 60 quilocalorias para a fonte fria. Qual é o rendimento dessa máquina, galera? Qual é o rendimento? Tranquilo, tranquilo. Volta aqui para o Paulo que eu te explico. Ó. Então, o rendimento é igual ao trabalho realizado, né, pelo motor térmico, pela máquina térmica. Normalmente eles usam o termo máquina térmica como sinônimo de motor térmico, tá? O trabalho realizado, tá bom? Frente o total de energia que ele recebeu, tá? É o trabalho para o total de energia que ele recebeu. Mas você fala, Boaro, mas ele não me deu o trabalho. Tá, mas veja só, ele me falou que ele está pegando 80 quilocalorias da fonte quente e rejeitando 60 quilocalorias para a fonte fria. Então é a diferença, né, gente? Então o trabalho vai ser igual a 80 quilocalorias menos 60 quilocalorias. Então, ele está fazendo aqui é o trabalho. Ele está calculando o trabalho, depois que ele calcular o trabalho, ele pega esse valor do trabalho e divide pela fonte quente. E aí vai obter o trabalho que ele está conseguindo realizar, galera, é de 20 quilocalorias, certo? Nesse intervalo de tempo que ele está falando ali, né, motor? Em cada ciclo de operação. Ele não falou o tempo, mas é assim. Bom, então, o rendimento N vai ser igual a o trabalho de 20 quilocalorias, só que ele está pegando para funcionar 80 quilocalorias. Então fica assim, ó. Cancela quilocaloria com quilocaloria. Isso aqui é 1/4, né, gente? N igual a 1/4. Ou 0,25. 1/4, galera, é 0,25. Lembra que eu disse há pouco para você? 0,3, 30%. 0,27, 27%. 0,25, 25%. Então, o rendimento é de 25%. Tá bom? Resposta letra letra D de dado. Resposta letra D. Tá bom? Bom, para quem não entendeu a brincadeira. Bom, parabéns aí para quem fez. Mesmo aqueles que não acertaram, parabéns por terem tentado. Vamos lá para o próximo slide. Slide. Cadê o slide? Tá aqui. Deixa eu ver. Tá, vamos passar para cá. Aqui acho que são exercícios. Vou pegar só o primeiro aqui. E aí a gente... Espera aí. Deixa eu agora passar para esse slide que tem o exercício. Senão vocês não vão entender nada. Acredito que tenha aberto aí para vocês. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ir logo direto para o exercício. Lembrar para que ele só vai fazer um resumo geral, tal. Depois eu até recomendo vocês olharem esse em particular, esse vídeo em particular, dá um pouco mais de atenção, que ele literalmente faz quase, se não faz todo o resumo da aula, da matéria para a prova, tá? Se ele não faz o resumo, ele faz quase todo o resumo da matéria da prova. Mesmo, de verdade. Ó, sede de calor. Muito bom. Aqui basicamente é um resumão. Bom, aqui é o exercício. O exercício diz o seguinte: um sistema gasoso constituído por N mols de um gás perfeito passa do estado X para o estado Y por meio de processos distintos 1 e 2 mostrados no esquema a seguir. Isso é da AFA, só não sei o ano. Aí vem a pergunta lá embaixo. Aí tem o desenho, né, pressão sobre volume, aí tem lá o ciclo fechado do trabalho, tá? Sentido confuso, porque aqui, ó, aqui ele começa no sentido horário e aquele do X para o Y é sentido anti-horário, tá? O 1 tem um sentido anti-horário e no 2 tem sentido anti-horário, só para
que é uma característica dessa curva. Por isso que eu falei naquela hora lá atrás, lá, gente, nem sempre vão se anular, às vezes pode se somar um lado com o outro, exatamente porque existem esses casos onde o ciclo ele não acompanha todos, ele não vai, a setinha ela não percorre todo o ciclo de forma a fechar o sistema, tá? Às vezes posso ter dois lados ou três lados do ciclo de energia, né, da máquina térmica, em direções diferentes, depende muito do tipo de máquina que você está desenvolvendo, tá? Então tá, então só para uma explicação aleatória, só para vocês entenderem. Se no processo 2 o sistema realiza trabalho, no 2 ele realiza trabalho, o sistema realiza trabalho, e absorve uma quantidade de calor de 500 joules, é correto afirmar que, aí vem as perguntas, quando o sistema for trazido de volta ao estado inicial X, sua energia interna irá diminuir para 700 joules. A variação da energia interna, isso é muito bom, isso aqui é uma questão boa para a prova. Será que eu botei essa questão na prova? É possível. Eu gosto das questões que o Bora usa. A variação da energia interna será a mesma tanto no processo 1 quanto no 2. O trabalho realizado no processo 1 será igual ao trabalho realizado no processo 2. Se o trabalho no processo 1 no processo 1 o trabalho foi realizado, for de 400 joules, o calor recebido será de 1000, uma afirmação. Então, vamos ver o que é verdadeiro ou falso aqui, né? Na verdade, qual que a gente pode afirmar como sendo verdadeiro, né? Porque ele diz, é correto afirmar que. Aí tem essas 4 opções aqui, tá? Vou dar uns 2 minutinhos, 5 minutinhos para vocês tentarem rabiscar, tal, porque realmente isso aqui tem alguns macetezinhos conceituais que é legal depois da explicação, mas é legal que vocês tentem rabiscar e sugerir qual seria a opção mais viável. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês olharem e tentarem rabiscar alguma coisa. Opa, vamos lá, vamos tentar, vamos deixar ele falar agora. O Afra diz assim: um sistema gasoso constituído de N mols de um gás perfeito passa do estado X para o estado Y. Ok. Por meio de 2 processos distintos, 1 e 2, mostrados no esquema a seguir. Se no processo 2 o sistema realiza um trabalho de 200 joules e absorve uma quantidade de calor de 500 joules, é correto afirmar que... Pessoal, olha só. Então, foi do estado 1... Foi do ponto X... Senhor. Foi do ponto X ao ponto Y,
né? Deixa eu aqui, porque está tampando um pouquinho ali, ó. Ó, então veja só, ele foi do ponto X ao ponto Y pelo caminho 1 e pelo caminho 2. Ele está querendo comparar. Ó, daqui a aqui. Bom, vamos ler as alternativas? Se no processo 2 o sistema realiza um trabalho de 200 joules e absorve uma quantidade de calor de 500 joules, é correto afirmar que, letra A, quando o sistema for trazido de volta ao estado X, a sua energia interna irá diminuir de... Gente, com certeza absoluta, a letra A está errada. Por que, Boarô? Se ele sai do ponto X, vai e volta ao ponto X, eu expliquei isso para você. Não há variação de energia interna se ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Não há variação, tá bom? Então não vai ser isso não, a letra A é falsa, né? Delta U é zero, por quê? Lembrando, delta U para um gás monoatômico, 3 meios de NR delta T. Então se delta T é zero, o que nós temos? Consequentemente, o delta U é zero, tá bom? Letra B. A variação de energia interna será a mesma, tanto no processo 1 quanto no processo 2. Olha que lindo! Que linda essa questão, esse item. Gente, é verdade. A variação de energia interna será a mesma tanto no processo 1 quanto no processo 2. Porque não importa o caminho, gente. Se ele sai daqui, eu vou fazer um outro caminho aqui, ó. Se ele saísse daqui e fizesse até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, depois daqui até aqui, depois daqui até aqui, não importa. O que importa são as temperaturas iniciais e final para a variação de energia interna só, entendeu? Ah, então com certeza a resposta do exercício é a letra B. A variação de energia interna é a mesma. Por quê? Porque a variação de temperatura é a mesma, tá? Esses tracejadinhos que ele faz aqui, ó, são isotermas, tá? São curvas que possuem a mesma temperatura. Então aqui é uma dada temperatura Y, sei lá eu quanto vale, aqui é uma dada temperatura X. Então a variação de temperatura vai ser igual ao TY menos o TX, não importa se ele for pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, dá a mesma coisa. Tudo bem? Muito bem. Então qualquer outra análise que ele faz aqui, ó, tá errado, tá? Resposta letra A, não tem como. Letra B, perdão. Letra B não tem como. Tudo bem? Muito bem. Então vamos continuar. Vamos continuar. Uma questão agora que caiu na EFON. Essa aqui, basicamente, você precisa só calcular a área abaixo da curva. Tá? Pressão por volume. Só calcular a área abaixo da curva. Tá, ó. 1 mol de um gás ideal monatômico vai do estado C para o estado B com pressão PDD, mostrando figura abaixo. A quantidade de calor que entra no sistema durante esse processo é de aproximadamente, caraca, 28,3, acabaram de ligar o ar-condicionado. Também não ligo, tá frio. É da EFON. Aí, ó, a quantidade de que entra no sistema durante esse processo é de aproximadamente, aí, se toda energia que entra se transforma em trabalho. Então, o trabalho não é a área aqui debaixo da curva, então é só você calcular essa figura geométrica. Tá? Deixa eu ver que seria. Aqui. Aí, ó, uma explicação geral, PV igual a NRT. Vou deixar a explicação geral dele. Acho que é importante para vocês incluírem mais informações para construir outros tipos de exercícios parecidos. Esse trabalho, mas o trabalho é fácil porque eu vou usar essa área aqui, ó. O trabalho eu vou obter a partir da área, tudo bem? O trabalho a gente obtém a partir da área. Agora, eu preciso da diferença de temperatura. Para mim estava travado aqui, agora pausou aí. Mas tá. Vou dar pausado, o que você me fala. Temperatura, pessoal, entre esses estados, estado A e estado C, Tá indo. a diferença de temperatura entre esses estados para poder montar o delta U. Você pode fazer parte a parte, tá? Eu fiz aqui, estou olhando a minha aula preparada, eu fiz aqui, quando eu resolvi, eu fiz parte a parte, eu fiz do A para o B, do B para o C, mas eu vou fazer direto agora, tá bom? Por quê?
que ó, a variação da energia interna para ir de A até C vai ser o que, Boaro? Ó, é um gás monoatômico, tá bom? O gás monoatômico, então, é 3 meios de NR delta T para ir de A a C. Então, ó, perceba. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto C. Tudo bem? Muito bem, Boaro. E como é que a gente vai achar essa diferença de temperatura, Boaro? Gente, vamos pensar em Clapeyron. PV é igual a nRT. PV é igual a nRT. Então vai ficar assim, ó, para o estado A. O gás no estado A, tá bom? Ó, então vamos lá. O gás no estado A, nós faremos... Deixa eu só diminuir um pouquinho minha caneta aqui, ficou um pouco grande. Peraí, tem espaço aqui, deixa eu ficar aqui olhando para vocês. Ó, no estado A, então vai ficar assim, Boaro, quanto que vale a pressão no estado A? Aqui tem em quilopascal, ou seja, 10 a terceira pascal, 10 a terceira newtons por metro quadrado. Aqui está em metros cúbicos. Então, está em sistema internacional? Tá. Então, a gente não vai se preocupar com isso. Então, vamos lá. Qual é a pressão, Boaro? A pressão é 2, ó, 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira, vezes. Quanto que vale o volume, Boaro? O volume vale 1. É igual a 1 mol de gás monoatômico, tá vendo? 1 mol, então é 1 aqui. Gente, nesse caso, ele não deu a constante dos gases, mas não se preocupe. Boaro, mas tem que saber de cor, às vezes ele dá no começo da prova, tem isso tudo, mas não se preocupa aqui não. Sabe por quê? Porque a gente vai cancelar, porque aqui tem um R também, e eu vou pegar um ΔT em função do R, eu fiz assim, e ele vai sumir, não se preocupa. Vezes o T no estado A. Entendeu, gente? É o PV igual a NRT. PV igual a NRT. Então, quanto que vale o TA? O TA vai dar 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira dividido por R, né, Boaro? Isso. Bom, e agora eu venho aqui e vou fazer o mesmo para o estado C. Tá? Que o estado B é um estado intermediário. Você pode até fazer em 2 etapas. Quando eu estava preparando a aula agora há pouco, minha aula está preparadinha aqui, eu fiz em 2 etapas, mas não precisa. Faça direto de A até C, vai dar na mesma, quer ver só? Vamos lá, Boaro. Então, PV igual a NRT para ele, certo? Certo. Qual é a pressão do estado C? Gente, 1, né? Percebe? 1 vezes 10 a terceira. Qual é o volume do estado C? 4. 4. É igual a 1 mol, então é 1, ok? 1. Vezes o R, vezes o TC. Eu vou precisar de TC menos TA para fazer a conta depois. Então, o TC vai ser igual... Gente, aqui deu 4, né? 4 vezes 10 a terceira sobre R. Note que a temperatura... O que aconteceu com a temperatura? Ela dobrou, né? Dobrou. Foi de 2 para 4. Tudo bem? Tudo bem. Então, agora, eu vou escrever aqui, ó. Vamos lá, Boaro. O que você está querendo mesmo? Ó, gente, ele quer o quê? Não é? Primeira lei da termodinâmica. Ele quer o quê? Q é igual a ΔU mais o trabalho. Ele quer o quê, criatura? Então eu tenho que achar o ΔU, tenho que achar o trabalho e somar. Esse exercício ele não é difícil, mas ele é longo. Ele é trabalhoso, mas ele não é difícil. Você está entendendo até agora? Eu vou fazer assim, ó, o ΔU. Eu vou fazer assim, ó, o ΔU para ir de A até C vai ser igual a 3 meios, é um gás monatômico, 3 meios de N, R. Vai dizer, professor, mas você falou várias vezes que ΔU é zero, ΔU é zero. Mas olha só, não é fechado, tá vendo? É um ciclo aberto. Ele só está analisando esse trecho do ciclo, tá? Para vocês entenderem. Então, se está analisando só esse trecho, se fosse, por exemplo, tivesse retornado, tivesse desenho de retorno, aí o ΔU realmente seria zero, a energia interna é zero. Zero, tá bom? Nesse caso, note que o trecho que ele está analisando é esse aqui, de A a BC. Tá? Então, A a BC ele tem energia interna, a primeira lei da termodinâmica está valendo. O que ele fez? Ele sabe que ΔU é 3 meios de NR ΔT, variando a temperatura do A até o C.
Bom, obviamente que a temperatura de B e de C é a mesma, então isso que é de A até C. Ele não fez o intermediário B. Aí ele calculou agora, está calculando a temperatura A e a temperatura C, vai jogar aqui na equação de 3 meses NR delta T, vai achar um valor de delta U. Depois o trabalho, ele vai calcular a área da curva aqui embaixo. Depois a quantidade de calor, o que ele vai fazer? Ele vai somar a energia interna mais o trabalho. Tá? E aí ele vai obter a quantidade de calor para esse gás monoatômico. Vezes o delta o que, Boaro? O delta TAC, ou seja, vai ser a temperatura final, lá, 4 vezes 10 a terceira, dividido por R, menos a temperatura de A. 2 vezes 10 a terceira, dividido por R. Fechei aqui, ó. Tá bom? Muito bem, gente. 4 vezes a terceira menos 2 vezes a terceira é 2 vezes a terceira. Rapidinho, os dois têm R. Eu posso fazer o cálculo direto aqui, sem precisar tirar MMC. Aí eu vou ter um valor grandão em cima sobre R. Aí esse R daqui, ó, do gás monoatômico, vai cortar com o R daqui de baixo. Por isso que ele falou, não se preocupe com o R depois a gente elimina. É muito comum em provas de concurso ou para engenharia ou para militar, o cara acha todos os valores e fica aquele desespero, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ele não me deu o valor do R, o que eu vou fazer agora? Não, calma, respira, 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 respirou? Então, faz normal e em algum momento, provavelmente, aquela letra ela vai ser eliminada, vai ser excluída durante o cálculo. Então, é só relaxar e tentar fazer. Então vai dar 2 vezes a terceira sobre R, né, Boaro? Exatamente. Então aqui, ó, vai dar 3 meios. O N vale 1, né? O N eu posso substituir. O N vale 1 vezes o R vezes 2 vezes 10 a terceira, né, galera? É isso aí. Dividido por quem? Dividido por R. Então eu venho aqui, ó, e cancelo R com R. Venho aqui, ó, e cancelo o 2 com o 2. Eu vou escrever aqui na frente, só para ganhar espaço, tá? Para eu poder continuar a conta aqui embaixo. Quanto vai ficar o delta U, Boaro? Então, o delta U, ou seja, a variação da energia interna para sair, para o gás sair do estado A e chegar ao estado C, foi de quanto? 3 vezes 10 a terceira. Gente, aqui não, as respostas não estão deitado, né? Então vai ser... Ó, 3 vezes 10 a terceira é 300. Graças a Deus não tem resposta, mas por algum motivo bizarro acaba acontecendo de ter a resposta da metade do cálculo. E aí você cai na asneira de marcar, mas você não acabou, você só achou delta U, falta achar o trabalho e somar os dois para achar a energia. O que ele fez? Ele pegou e dividiu em duas figuras geométricas. Você podia dividir em mais. Ser um triângulo, um retângulo e um retângulo. Aí somar as 3 áreas. Não importa, calcular a área total aqui. Ele vai calcular agora a área total, tranquilo, do trabalho. E aí ele vai somar as 2 áreas, né? Ó. Uma deu 3.000 e a outra deu 1.000. Aí deu 4.000. Ele pegou o delta U mais os 4.000 do trabalho e deu 7.000. 7.000, então a resposta é letra B. Que é outro parecido, mas infelizmente não dá tempo. Bom, senhores e senhoras, deixa eu voltar aqui para nós. Onde estamos nós? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Eu não cheguei no início da aula. Sobre a próxima aula é a última aula antes da prova, né? Isso. A última aula antes da prova, eu disse para o pessoal que vai para tirar dúvida, assim, mas eu não vou fazer exercícios. Vão trazer as dúvidas para mim e a gente aí apresenta, abre lá, compartilha comigo o que você fez, tira uma foto, compartilha. Enfim, e a gente vai debatendo, discutindo. No Classroom você colocou alguma lista de exercícios? Lista não. Eu vou mandar de novo a versão atualizada da apresentação, do PowerPoint. Tá? Não estude nada além do PowerPoint. Entendi. Você vai estar Porque eu cometendo estou um vendo aqui gravíssimo.
PPT para A1. Aí você vai atualizar esse documento. Vou sim. Que se de repente vocês quisessem já começar a estudar, vocês já teriam ele em mão, a versão antiga já para estudar, entendeu? Mas como a gente vai estudar o conteúdo da prova, vai até o slide 69, aí vou mandar o restante, que é o que está faltando. Mas ele já está completo, basicamente, já com o conteúdo da A2. Tá? Aí tem mais 111 slides A2. Bom, são só 177 slides, isso é tranquilo, gente. Não errei. Tá certo. Bom, tá certo. Professor, relacionado à APS, a entrega quando mesmo? Como é que é o negócio? A APS. A APS entrega no dia. No dia da prova? Vou abrir lá o Classroom. Não precisa me entregar, não. Pode mandar pelo Classroom durante o dia, porque não vai atrapalhar a vida de vocês. Eu abro lá uma janelinha no Então é só Classroom. mandar pelo Classroom. Melhor. Eu acho melhor. Escaneia. Eu não estou achando a APS aqui no Classroom, não. Você o que? Eu não entendi, desculpa. Eu não estou achando a APS aqui, não. Eu ainda não coloquei ainda. Eu não abri ainda. Tá. Tá falando aí que a você janelinha. já colocado. Não. Tá. Devo abrir na semana ou no dia. Aí vocês vão lá e submetem. Aí, se puder, todo mundo do grupo mandar, vai ajudar bastante. Senão, tem que abrir. Quando eu abro, eu tenho que ficar buscando, porque nunca está na ordem alfabética, né? Porque os grupos são montados aleatórios, nomes aleatórios. Aí isso complica a vida. Tá? Aí essa é da PS1. Na PS2 é o videozinho. Tá? Aquele videozinho esperto lá. Tem que aparecer vocês, tá? Não adianta meter um vídeo qualquer do YouTube, não, que vai dar merda. Fala. Professor, Deixa eu só tirar da gravação rapidinho. Não, pode ir, que de repente ficar na gravação, depois tiram a dúvida. A prova, por exemplo, eu sou aluno lá de Bangu. Você vai fazer como em é que vai ser? É só chegar lá e fazer em Bangu mesmo. Isso, com certeza vai ter alguém que vai te orientar para a sala que você vai ter que ir. Ou eu já fico sabendo antes e já mando lá para vocês para o grupo. É a sala. Tá. Valeu. Vamos terminar? Beleza, professor. Valeu. Um grande abraço, gente. Até a próxima.